Durante muito tempo, o PC Gamer foi vendido como o último território da liberdade digital. Não só para jogar, mas para entender, para mexer e para controlar. Você escolhia as peças, você decidia quando atualizar, e você não dependia de uma empresa dizendo quando o hardware ficou velho, como por exemplo nos consoles. Era caro? Sim, mas existia uma lógica que era, longo prazo, compensa. E essa lógica está morrendo. E não, ela não está morrendo por falta de tecnologia, nem por incompetência da indústria, nem por uma crise econômica. Ela está morrendo porque o mercado não precisa de você. Nos últimos meses, os preços de memória RAM começaram a subir de forma agressiva. E não foi um aumento normal, pontual. Não foi aquele tipo de reajuste maroto que todo mundo já esperava. Foi um salto gigante, que daria inveja até no João do Pulo. Fabricantes grandes, como a Team Group, já deixavam um aviso bem claro. O pior ainda está por vir. E isso é importante se entender. Não é um alarmismo simples. E a fabricante dizendo que isso não é o pico, é o começo. E para entender o que está acontecendo, a gente precisa tirar uma ilusão do caminho. O gamer não é mais o principal cliente da indústria de hardware. Quem manda hoje são data centers, servidores, inteligência artificial e big techs que compram memória em uma escala absurda. Essas empresas não vão comprar 16 ou 32 GB igual a gente, igual o gamer comum. Elas compram containers inteiros, com toneladas e mais toneladas de memória. E elas pagam mais. Muito mais. Quando duas demandas competem, o mercado não escolhe a mais apaixonada. O mercado escolhe quem paga melhor e quem paga mais. E você perdeu essa disputa. A produção de memória é limitada, as fábricas não surgem do nada. Então, o que acontece? As fabricantes elas vão direcionar o que tem para onde dá mais lucro. E o resultado, menos memória para o consumidor comum e mais memória para IA. E preço subindo em cadeia. A RAM sobe, o SSD sobe, a placa-mãe encalha porque as pessoas não querem pagar mais. E o upgrade vira um artigo de luxo, entre aspas. Isso não é um problema temporário, mesmo que amanhã, hipoteticamente, a demanda por IA desacelerasse, o que não vai acontecer, o estrago já teria sido feito. Durante anos, o PC Gamer teve um argumento quase imbatível contra consoles, que seria, no longo prazo, sai mais barato. Trocava uma peça aqui, uma peça ali, diluía o custo com o tempo, pagando parcelado, revendendo uma peça, comprando outra, comprando peças usadas, e essa estratégia vem sendo destruída. Quando a memória RAM vira um item caro, quando o SSD vira um investimento, quando a placa-mãe fica encalhada, o longo prazo deixa de existir de certa forma. Você não atualiza mais aos poucos, você não entra, você simplesmente não entra mais no jogo. E aí o discurso muda um pouco. Antes seria, o PC é para quem quer liberdade, e agora é, o PC é por entusiasta. Para uma tradução honesta, o PC é para quem pode pagar sem reclamar. O resto vai ter que jogar no médio ou no baixo, segurar um hardware, ir pro console ou simplesmente parar de jogar. E isso não é só sobre videogames, é sobre uma cultura. O PC Gamer sempre foi um espaço muito interessante para curiosidade técnica. Gente aprendendo sobre hardware, gente mexendo em driver, gambiarra, experimentação, jogar jogos, edição. Quando o custo de entrada sobe demais, isso diminui muito. Não porque as pessoas perdem o interesse, mas porque ficou inacessível entrar. E o mais perverso disso tudo é que o PC não vai acabar. E justamente por isso, ninguém vai anunciar a morte dele. Não vai ter manchetes, o PC Gamer morreu. Vai ser silencioso. Cada ano um pouco mais caro, cada upgrade um pouco mais distante. Cada novo jogador pensando duas vezes antes de entrar nesse mundo. Até que sem perceber, o PC Gamer vira uma coisa de nicho. Daqui a alguns anos, alguém vai dizer, lembra quando dava pra montar um PC só pra jogar? Isso vai soar quase como uma espécie de lan house. Como algo que existiu, funcionou e foi engolido. E não, o mercado não tem compromisso com a cultura, com a comunidade, com a liberdade técnica. Ele tem compromisso com os acionistas, com a margem de lucro, com números e mais números. E hoje, a margem está na IA, e não em você. Talvez o futuro do PC Gamer seja resistir, talvez se adaptar, talvez seja aceitar que o custo-benefício simplesmente acabou. Mas uma coisa é certa, o PC Gamer com promessa acessível tá morrendo. Não porque ele falhou, mas porque funcionou demais e foi apropriado. E a pergunta que fica no final do vídeo é, quem ainda vai conseguir ficar? Foi esse o vídeo, pessoal. Valeu e falou!